Se você estivesse cruzando uma planície com a firme intenção de ir em frente, mas andasse para trás, isso então seria desesperador. Mas uma vez que está escalando uma séria encosta íngreme, tão íngreme quanto você próprio é visto de baixo, os passos para trás podem ser causados apenas pela condição do terreno e você não precisa se desesperar. Esse é um dos inúmeros aforismos desconexos que o Kafka escreveu ao longo da vida. E uma das coisas que mais me fascina sobre esse autor é a capacidade dele de dizer tanto com tão pouca coisa. Só nesse trecho você tem tanto a conseguir interpretar do que ele disse. Se você tem a possibilidade de seguir em frente, mas desiste, é desesperador. Mas se a situação que você tá conspira contra você, só o fato de você ter chegado onde você já conseguiu chegar já é pelo menos reconfortante. É nos aforismos dele que talvez o Kafka tenha tido seus momentos mais otimistas daquilo que ele escreveu na sua vida. Como por exemplo esse trecho aqui também. Compreender a felicidade de que o solo sobre o qual você se mantém não pode ser maior do que os 2 pés que o cobrem. Amigos, estamos falando de Kafka hoje e não há respostas fáceis aqui. Aqui é o Sr. Balcão, você está no Balcão Pop e esse aqui é mais um Balcão Literário. Roda a vinheta e vamos falar do meu escritor favorito. Caralho, eu tô parecendo um vocalista de banda de forró ou aquelas bandas indie. Tá menos pior do que antes. Então galera, como vocês sabem, através do apoio do canal, os apoiadores podem escolher temas para vídeos. E esse tema aqui foi escolhido pelo João Tenório. Eu fazer um guia de leitura Kafka, que é um formato de vídeo que eu já tô querendo fazer faz algum tempo. Aqui eu vou resumidamente abordar um pouco da vida do autor e dar dicas de leituras para vocês, mais resumidas, onde você pode encontrar as obras dele, qual a melhor ordem para você seguir as obras dele, e deixe nos comentários sugestões para outros autores ou gêneros literários que vocês gostariam de ver nessa sessão de guia de leitura. Quem é inscrito do canal já ouviu falar sobre Kafka pelo menos uma vez na vida. Eu acho que eu já fiz alguns vídeos sobre o Kafka até hoje. Mas sempre a gente tem que pensar nas pessoas que estão caindo de paraquedas aqui no vídeo. Então vai aí um pequeno resuminho sobre o mínimo que você precisa saber para ter uma introdução aí nas obras do Kafka. Franz Kafka foi um escritor de língua alemão-austríaco que viveu de 1883 a 1924 e passou seus 40 anos de vida em considerável ostracismo, sem conseguir publicar ou mesmo finalizar a maioria das suas obras. No seu leito de morte, ele pediu para o seu grande amigo Max Brod que queimasse tudo que ele havia escrito ao longo da vida. O seu amigo então disse, vai tomar no seu cu, e preferiu publicar a porra toda. Nas décadas seguintes, o nome do Kafka foi crescendo cada vez mais e se tornando um dos quintessenciais da literatura. Devido ao quão intrínseco é a vida pessoal do Kafka com as obras que ele escreveu, é difícil separar a ficção do autobiográfico, e os diários e cartas do Kafka são tão essenciais à sua bibliografia quanto os seus romances e contos, especialmente para aqueles que querem ao máximo se aprofundar e tentar entender o que ele escreveu. Nesse trecho dos seus diários, por exemplo, vemos toda a tristeza que crescia em Kafka devido ao desprezo da sua família pela sua arte. Um tio, de gênio zombateiro, terminou por apanhar a folha de meus dedos, observou-a ligeiramente, entregou-me sem mesmo sorrir e disse aos demais: a coisa de sempre. Sem adjuntar qualquer palavra para mim. Prossegui sentado e curvei-me como antes para minha folha aparentemente inutilizável. Porém, efetivamente, eu acabara de ser expulso com apenas um golpe da sociedade. O parecer do tio repetia-se dentro de mim com uma significação já quase real. E no próprio seio do consenso familiar, uma visão descortinou-se para mim, dando para um glacial espaço do nosso mundo que eu precisava reaquecer com um fogo que me seria preciso acender antes de mais nada. Já em outro trecho ainda mais explícito do seu diário, o Kafka fala sobre as suas aspirações artísticas e alienação pelo trabalho infeliz e desgastante que ele levava. O meu emprego é-me insuportável pelo fato de contrariar o meu único desejo e a minha única vocação, que é a literatura. Como eu sou somente literatura e como não desejo nem posso ser outra coisa diversa, o meu emprego jamais poderá atrair-me.
apenas poderá ao invés disso destruir-me inteiramente. Não estou longe de o ser. Poderia indagar-me a razão pelo qual não deixo esse emprego, não tenho fortuna e por que não tento tirar minhas subsistências dos meus trabalhos literários. Apenas poderei apresentar essa mísera resposta de que não disponho dessa força e que, na proporção em que posso encarar o meu estado em toda a sua extensão, há maiores possibilidades de que o meu emprego me destrua, é certo, com muita rapidez. Não é somente em razão de minha situação social, porém muito mais em razão da minha própria natureza, pois sou um sujeito taciturno, insociável, descontente, sem poder designar isso como uma desventura, pois não é senão um reflexo do meu objetivo. Agora, por mais fascinantes e essenciais para um aprofundamento na sua obra que essas citações são, é difícil sequer arranhar a quantidade absurda de interpretações que nascem das obras de Kafka. São histórias estranhas, com personagens confusos em situações labirínticas e que sempre deixam mais perguntas do que respostas. Dá para se pontuar as temáticas pilares de todos os seus textos, como família, religião, sexo, busca por sonhos, alienação, relações de trabalho abusivas, ansiedade, burocracia, impotência e etc. Mas fora dessas molduras básicas, tudo é aberto a subjetividades e análises constantes. Na minha opinião, a melhor forma de se ler Kafka foi descrita perfeitamente pelo Albert Camus na introdução do seu ensaio A Esperança e o Absurdo na obra de Franz Kafka. Ele diz o seguinte: toda obra de Kafka consiste em obrigar o leitor a reler. Seus desenlaces ou suas faltas de desenlace sugerem explicações, mas que não são reveladas com clareza e exigem, para nós parecerem fundadas, que a história seja relida sob um novo ângulo. Às vezes há uma dupla possibilidade de interpretação, de onde aparece a necessidade de duas leituras. É o que pretendia o autor, mas não estaríamos certos se a gente quisesse, em Kafka, interpretar tudo minuciosamente. Um símbolo está sempre expresso no sentido geral, e por mais precisa que seja a tradução desse símbolo, um artista só pode recuperar através dela o movimento. Não há literalidade. Além disso, nada é mais difícil de entender do que uma obra simbólica. Um símbolo ultrapassa sempre quem faz uso dele e o leva a dizer mais na realidade do que tem intenção de dizer. Nesse caso, o meio mais seguro de dominar a situação é não provocar, principiar a leitura com um espírito não deliberado e não buscar suas correntes secretas. Particularmente no caso de Kafka, é bom aceitar o seu jogo, entrar no drama pela aparência e no romance pela forma. Ou seja, resumidamente, obras simbólicas vale muito a pena você só se deixar levar por aquilo que está sendo mostrado e assim deixar que os significados da obra surjam naturalmente dentro de você conforme você for lendo, ao invés de ficar tentando se esforçar para tentar interpretar aquilo da maneira mais literal e bem detalhada possível. Então, partindo desse grande conselho, vamos para o que interessa e vamos falar das obras do Kafka. A primeira coisa que vale dizer é que é muito fácil encontrar obras de Kafka no Brasil. Ele é um dos escritores mais bem publicados aqui, então vocês não vão ter problema com isso. Qualquer loja de R$10 dessa que tem em shopping, você sempre encontra pelo menos a Metamorfose, o Processo, por R$10. Então, em termos de conseguir ter acesso a esses livros, vai ser bem tranquilo. Os que estão esgotados há mais tempo, vocês encontram tipo no estande virtual ou nesses sites de sebo online. Há muitas editoras que lançaram coleções completas do Kafka no Brasil. Kafka não falta para vocês encontrarem, basta você decidir qual o melhor formato para você. E vamos começar. A primeira obra do Kafka que eu diria que é perfeita para começar, a Metamorfose, tá bom? Agora, qual edição de A Metamorfose vocês vão pegar? Isso cabe a vocês, mas se eu tivesse que recomendar uma, seria Kafka Essencial, onde aqui não só você vai ter a Metamorfose do Kafka, como você vai ter os principais contos dele e tudo comentado e discutido pelo Modesto Carone, que também é o tradutor do livro, que foi um dos maiores especialistas do Kafka no Brasil. Ele infelizmente faleceu no ano passado, e esse livro aqui mudou minha vida. Foi realmente a primeira vez que eu li Kafka de verdade. É um dos meus livros favoritos da minha coleção. Eu não sei se ele está disponível até hoje, mas ele é perfeito. E inclusive já linka com a minha próxima indicação. Depois que vocês estiverem em contato com Kafka por A Metamorfose, que é um livro extremamente acessível, todo mundo já ouviu falar ele alguma vez na vida, é extremamente curto, era muito difícil o Kafka terminar alguma obra dele ou publicar. E esse foi um livro que ele finalizou e publicou em vida. Então é talvez a obra mais bem acabada do Kafka, é a obra que pode definir muito do trabalho dele, e é um dos livros mais reinterpretados da história. Então aquilo que eu tinha falado já antes, se vocês forem ler Metamorfose, leiam com a cabeça aberta e tentem interpretar aquilo que o livro
falar com você. Não fiquem preocupados com interpretações de 1 milhão de pessoas, porque cada uma vai ser completamente diferente da outra. Tirando alguns pontos básicos que são muito óbvios, o resto tá muito aberto para interpretação. Depois que você ler a Metamorfose, pode ir para os contos que você vai ser arrebatado pela genialidade do Kafka em escrever contos, porque eu acho que a principal coisa do Kafka, na minha opinião, ele era um grande contista. Juntamente com o Edgar Allan Poe, para mim foram os dois grandes revolucionários do conto na literatura. O Edgar Allan Poe por ter estabelecido uma estrutura muito perfeita para se contar contos. O Kafka, por outro lado, fez uma coisa completamente oposta, uma coisa muito mais minimalista e focado no curto. Ele meio que foi o inventor do mini conto, assim. Os contos dele eram minúsculos, alguns tinham só um parágrafo, só que eles tinham muito a dizer. Inclusive, eu acho que a grande capacidade literária do Kafka era dizer muito em pouca coisa. Ele tinha uma capacidade simbólica de juntar inúmeras coisas em situações pequenas que era fantástica. E você vê isso muito nos contos dele. Só que nesse livro você vai ter principalmente os contos maiores dele, o que é bem interessante. Na Colônia Penal, Um Artista da Fome, Diante da Lei. São todos contos assim muito famosos do Kafka e muito reconhecíveis na literatura. É um ótimo lugar para você ler Kafka e descobrir se você se dá bem com ele ou não, para então você ir para os próximos passos. E eu recomendaria você continuar nos contos. E aí tem uma porrada de coletânea de contos do Kafka que é sensacional. Eu tenho algumas aqui. Assim, o problema é que não existe uma coletânea de contos definitiva do Kafka no Brasil que reúna tudo que ele fez de contos, o que seria totalmente possível, porque eu acho que se juntar tudo não fica um livro assim muito grande. Para você ter uma quantidade considerável do que ele fez de contos, vale você comprar mais de uma coletânea. A começar por essas mais antigas, essa aqui é uma ótima coletânea, Josefine a Cantora. Só que todos os contos que vem aqui, com exceção de um, que é o primeiro capítulo de um livro inacabado do Kafka, tirando isso, tudo que você tem aqui você vai encontrar com muita facilidade nos outros livros que eu citar. Então de todos é o que talvez menos vale a pena, mas se você quiser uma opção mais barata e se você encontrar isso aqui no sebo, vale muito a pena. E vem um conto que eu até hoje só encontrei aqui. Então principalmente para fãs mais hardcore do Kafka, que querem ter tudo que ele escreveu, esse livro aqui tem pelo menos uma obra dele que eu não encontrei em nenhum outro lugar até hoje. Então fica a menção. Mas se você quer realmente coletâneas fodas do Kafka, você tem Blumfeld, Um Solteirão de Mais Idade e Outras Histórias. Esse aqui é a coletânea de contos mais próxima de completa que a gente tem, porque é o que vem mais contos. Vem 37 histórias do Kafka aqui, então é consideravelmente grande, a capa é bem massa, também é muito bem traduzido e vem um pós-fácil excelente do Marcelo Bax, que é outro cara que entende muito de Kafka no Brasil. E a parada é que todos esses livros do Kafka, inclusive aquele do sebo que eu mostrei antes, vem com textos complementares incríveis, assim. E esse aqui também vem com ótimos textos complementares. E, assim, o outro que eu acho excelente é o Narrativas do Espólio, aqui também do Kafka. Esse aqui é do Modesto Carone, a tradução e a organização, o texto pós-fácil e tudo mais. Na minha opinião, esses dois livros aqui são o ouro, é o melhor que você encontra de coletânea de Kafka no Brasil em termos de contos. Eu recomendaria muito, se você tiver paciência, se você realmente se apaixonar por Kafka, vocês irem atrás dos dois livros, que valem muito, muito, muito a pena. Muito bem, passado o Metamorfose, passado as narrativas mais curtas, os contos e tudo mais, a gente começa a entrar na área de romances e livros sobre a vida do Kafka. O primeiro foi América, que é absolutamente sensacional e que infelizmente é um livro muito subestimado pelas pessoas, na minha opinião. Assim como os outros, o Kafka não conseguiu finalizar América, só que eu acho que isso até foi um ponto bom da história, porque todo final de livro do Kafka era extremamente pessimista ou meio deprimente. E o final de América é consideravelmente otimista, é um final até feliz. Então, tipo assim, eu acho que se o Kafka tivesse continuado escrevendo, provavelmente ele daria um final muito triste pra história. Mas como ele parou de escrever num certo ponto, acaba que é um final muito pra cima, muito esperançoso até. Mas é um livro fantástico sobre um garoto alemão, que os pais dele mandam ele pra América pra viver com o tio dele.
E ele vai se metendo em altas aventuras. Então no primeiro capítulo ele tá chegando nos Estados Unidos, no segundo capítulo ele tá vendo com o tio dele, no terceiro o tio dele deserda ele vai morar na rua, no quarto capítulo ele consegue um emprego. Pra cada capítulo ele tá numa situação completamente diferente da outra, porque é justamente um livro que vai ir fundo na temática social, como poucos livros do Kafka faziam. Ele era muito mais intimista do que social. Então esse é um livro que pega muito na ferida da ascensão do capitalismo naquela época, no início do século XX, de como as coisas eram insanas na América. Por ser o livro menos famoso do Kafka, é muito mais provável que a maioria das pessoas vá se interessar por começar a ler um romance clássico do Kafka, que no caso seria muito mais O Processo, e eu totalmente entendo isso. Eu diria que se você tiver interesse de começar por O Processo e não por América, na verdade, se você tiver interesse em só deixar a América pro final, já que é um livro menos conhecido do Kafka, então é mais pra quem já é fã, também eu vou entender. Mas se você quiser seguir a ordem cronológica de ler os romances dele na ordem certa, porque é meio que uma trilogia de romances, né, começando no América. Mas já que eu já citei O Processo, a parada é, tanto faz você começar por O Processo ou América na parte de romances dele, eu só diria pra você deixar O Castelo por último. Tá bom? Independente de você ler a América ou O Processo antes, ou só O Processo, deixe O Castelo para depois, que é o livro mais complexo do Kafka. Quanto mais você saber da literatura dele, mais você vai conseguir aproveitar o Castelo. Mas então, O Processo, essa edição aqui é fantástica da Companhia das Letras, porque ela não só vem com a tradução e comentários do Modesto Carone, como ela vem com capítulos extras que só foram encontrados depois, bem como um guia para uma outra ordem de capítulos que foi só estudada anos e anos depois que o livro já era um clássico, onde, com base em novas informações e novos capítulos encontrados, a ordem original em que o livro foi publicada foi questionada pelos especialistas e muito provavelmente o amigo do Kafka que publicou os livros publicou o Processo errado, publicou ele fora de ordem. Porque O Processo é o único livro que o Kafka, assim, terminou de escrever, ele escreveu o livro inteiro, só que ele não conseguiu editar o livro. Então, né, no Processo, aquela história clássica do cara que acorda um dia e tá sendo processado por algo que ele não sabe o que é. É muito louco que a maioria das histórias do Kafka você pode resumir com uma frase e já chama a atenção da pessoa, né? Tipo, a metamorfose, o cara acorda transformado em um inseto. É o livro mais famoso do Kafka, é o livro mais aclamado do Kafka, pra muitos é a melhor coisa que ele escreveu na vida. Eu acho que em termos de temáticas, esse é um livro muito mais fechado do Kafka. Eu acho que a América e o Castelo conseguem lidar com muito mais temas. O Processo é muito mais fechado naquela de tensão jurídica, de burocracia, de sufoco e alienação social, enquanto os outros já vão para temas como religião, sexualidade. Tem um pouquinho de sexualidade nesse livro, mas enfim, no geral eu acho os outros livros um pouco mais completos, mas essa é uma leitura tão fascinante quanto, que vale muito a pena ser feita. Então, antes da gente entrar no Castelo, que, como vocês sabem, se vocês já viram o meu top 10 livros favoritos, é o meu livro favorito da vida, eu queria falar sobre obras que são mais biográficas do Kafka. A começar por Carta ao Pai, que eu já recomendei aqui algumas vezes, é maravilhoso, é provavelmente meu segundo ou terceiro livro favorito dele, depois de O Castelo e a Metamorfose. Basicamente, é uma carta que o Kafka escreveu com a intenção de dar pro pai dele. É um livro que o Kafka vai entrar a fundo em todas as questões psicológicas que atormentaram a vida dele e a vida artística dele. É a coisa mais íntima que eu já vi de qualquer ser humano ser colocado em papel, pelo menos com tanta qualidade literária quanto o Kafka conseguiu aqui. É um livro belíssimo, curto, né, porque é uma carta, mas extremamente tocante, emocional, trágico. Essa edição aqui da LPM Pocket é especialmente interessante porque ela vem com comentários do Modesto Carone, assim, que são extremamente interessantes e que vão analisar como determinados trechos da carta remetem a determinadas obras que o Kafka escreveu, mas eu não recomendo vocês lerem esses comentários enquanto vocês estão lendo a carta pela primeira vez. Leiam a carta sem parar, leiam só a carta, e depois disso vocês leiam os comentários, ou então façam uma outra leitura lendo os comentários juntos, porque como é um livro curto, é tranquilo você ler mais de uma vez. Talvez a melhor autobiografia de todos os tempos, porque isso aqui é uma autobiografia, assim, tem todo o direito de ser chamada assim. E é claro, os diários do Kafka. Tem várias versões de lançamentos dos diários do Kafka no Brasil. Eu não sei se alguns vêm diários a mais ou a menos. É tão profundo quanto o Carta ao Pai. Não é tão coerente, não é tão conciso.
não é tão claramente intencionado quanto A Carta ao Pai é, mas é igualmente fascinante. E o mais interessante aqui é que você vai ver algumas reflexões do Kafka acerca de outros temas que ele normalmente não abordava, especialmente a vida dele no trabalho dele e a relação dele com os outros familiares dele, bem como alguns amigos. Mas o mais foda dos diários do Kafka é que isso aqui é quase um outro livro de contos, porque os diários do Kafka é uma insanidade. Ele não escreve como uma pessoa comum, ele não escreve querido diário, hoje eu fiz isso, isso, isso. Não, os diários dele são tão difíceis às vezes de entender quanto qualquer obra que ele fez. Tem diários dele que são completamente surreais, totalmente oníricos, muito mais pautados em fluxo de consciência do que em fatos concretos. Dá pra você perceber, isso é comentado pelo Modesto Caroni no Carta ao Pai, que mesmo quando o Kafka estava escrevendo algo pessoal, alguma coisa da vida dele, ou uma carta e tudo mais, ele tinha muita atenção a detalhes literários, a coisas que eram claramente como se ele tivesse querendo que aquilo fosse publicado algum dia. Então, por mais que o Kafka tenha pedido pro amigo dele queimar os livros dele, eu acho que no fundo todo mundo sabe que o Kafka queria muito que as obras dele fossem publicadas, inclusive os diários e as cartas dele. Vamos falar de O Castelo, e a edição que eu tenho do Castelo é desse box aqui. Na época, para comprar só o Castelo era mais caro do que comprar esse box, então eu comprei ele, apesar de ser repetido. Nele vem a Metamorfose, o Castelo e o Processo. Se vocês encontrarem esse box, é muito show, porque as capas deles são lindas, assim. O Castelo, aí você tem o Processo e você tem a Metamorfose. As capas são absolutamente lindas, e o livro tá cheirosão, tá cheirosaço. O Castelo vai contar a história desse cara que chega numa ilha pra trabalhar num lugar, só que ele não consegue entrar nesse diacho desse castelo, todo mundo lá é meio estranho. Tem momentos de O Castelo que eu acho hilários e tem outros que parecem uma obra de terror, assim. Tem algumas das passagens mais aterrorizantes que eu já li na vida. Outra coisa que eu amo em O Castelo, mais do que nas outras obras do Kafka, é que nesse livro ele parece focar um pouco mais em personagens alheios a ele do que nas outras obras, porque quase todo personagem do Kafka parece que é ele ali. Tanto que é por isso que todos eles se chamam K, praticamente. Mas em O Castelo você tem uma grande quantidade de personagens e todos eles têm pelo menos um monólogo. E os monólogos do livro é o que realmente fazem dele tão fascinante pra mim. Mostra que ele era um autor muito mais versátil do que a gente costuma dar crédito. É um livro extremamente estranho, mas único, assim. Você não vai ter outra experiência literária quanto O Castelo na sua vida, especialmente se você lê ele já com uma certa bagagem na vida do Kafka, que aí você vai pegar várias referências, assim, que são fascinante de ler. É uma das melhores experiências que eu já tive na minha vida, foi ler O Castelo. Tem alguns livros que eu tenho aqui de complemento a Kafka que podem ajudar muito vocês a se aprofundarem mais na obra dele, na vida dele e nos significados das obras dele. Eu ainda estou em busca de uma boa biografia do Kafka. Se vocês tiverem alguma indicação de uma biografia zona do Kafka realmente completa, eu vou adorar ver suas indicações, porque é algo que eu tenho procurado faz tempo. Mas na ausência disso, fiquem com Conversas com Kafka, do Gustavo Janosch, que trata-se de relatos desse amigo que o Kafka teve no período da vida dele, os relatos dos encontros que ele teve com Kafka ao longo dos anos. Para a maioria dos historiadores, o relato mais importante da vida do Kafka feita por alguma pessoa que conheceu ele, então isso é muito bacana. Mas aqui você vê muito das opiniões do Kafka a respeito do judaísmo, do sionismo também. Muitas opiniões artísticas do Kafka sobre cinema, literatura, poesia. Então isso aqui é um prato cheio para quem quer saber mais de como o Kafka era no dia a dia dele, das opiniões dele enquanto pessoa. É um livro que te faz se sentir mais próximo dele como ser humano, porque lendo os outros livros dele pode parecer que ele era um alienígena. E aqui você vê que ele era um alienígena, mas um alienígena humano. Ele era meio que tipo um Sheldon. Comparar o Kafka a Sheldon é uma desgraça. E por último, um bem daorinha aqui que eu tenho que indicar é esse livro aqui, do Mito de Sísifo. Você vai ter aqui um ensaio do Albert Camus sobre Kafka, que é o que eu citei no começo do vídeo. Então esse livro aqui vem dois ensaios, vem o Mito de Sísifo e o ensaio dele sobre Kafka, que é pra mim de longe a melhor coisa que eu já li do Albert Camus. Eu não sou um grande fã do Albert Camus, eu tenho que admitir, não sou muito fã de O Estrangeiro, mas ele é um dos escritores mais influenciados pelo Kafka, assim, descaradamente. Ele chupa muito as obras do Kafka. Então o ensaio dele tentando entender o que essas obras significam
é uma das análises mais fascinantes sobre a vida do Kafka que você pode encontrar por aí. Muitos vídeos de Kafka ainda pra fazer, assistam os outros vídeos de Kafka que eu já fiz. E agora é isso aí, galera. Eu demorei muito pra fazer esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado dele. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever e tudo mais. Dar uma olhada no nosso Apoia-se, essa parada toda. Leiam Kafka, por favor. Deixem nos comentários outras sugestões de autores e gêneros. Eu quero fazer um guia de leitura lobisomem algum dia, ou Alan Moore. Essas são algumas ideias que eu tenho. Sigam a gente no Twitter e no Instagram, onde eu tô sempre publicando mais umas paradinhas lá. E eu acho que é isso. Até a próxima com mais um vídeo. E valeu!